Flamengo inchou sua torcida com propaganda? Dados secretos vazam e expõem tudo. São 5 revelações explosivas que podem mudar a forma como você vê o futebol brasileiro. A informação correu em grupos fechados, foi sussurrada em salas de marketing e agora vem à tona. O Brasil estaria sendo manipulado para amar o Flamengo? Os nomes foram protegidos. Mas o plano já foi descoberto. Primeira revelação: supostos dados de agências de marketing esportivo que nunca foram tornados públicos indicam que o crescimento da torcida do Flamengo nas regiões Norte e Nordeste pode ter sido propositalmente inflado. Esses números, usados em campanhas de TV, rádio e patrocínios, seriam o combustível de uma estratégia maior. Posicionar o Flamengo como o clube da nação em regiões onde a paixão pelo futebol está em mutação. Uma fonte próxima a uma dessas agências confidenciou, sem se identificar, que houve pressão para ajustar os critérios das pesquisas. A justificativa seria comercial, claro. Quanto maior a torcida, maior o interesse publicitário. Mas por que mexer nos dados? Por que o Flamengo? Por que agora? Tudo teria começado com um reposicionamento sugerido por uma consultoria estrangeira, supostamente contratada por um dos patrocinadores do clube. Segundo essa teoria, a meta seria transformar o Flamengo em um produto de alcance nacional, usando dados como prova social. Mas os números reais, ninguém vê, não foram publicados, não são auditados por nenhuma instituição neutra. Os dados oficiais estariam nas mãos de quem controla a narrativa. Segundo a revelação, fontes que participaram diretamente de levantamentos populares afirmam que boa parte dos entrevistados que se dizem flamenguistas, na verdade, mal acompanham o clube. Muitos sequer sabiam escalar o time. Um analista que trabalhou em uma das pesquisas disse que foi proibido de divulgar esse dado. É moda, torcem quando o time está bem, mas não tem vínculo verdadeiro. O nome Flamengo virou um rótulo, não uma paixão. Em estados como Maranhão, Pará e Bahia, relatos indicam que jovens de 13 a 19 anos dizem torcer pelo Flamengo por influência de influenciadores, youtubers e até meme. A paixão local, antes passada de geração para geração, estaria sendo sufocada por uma onda fabricada de simpatia rubro-negra. O dado mais curioso vem de um colégio público no interior do Piauí, onde 27 alunos se declararam flamenguistas. Nenhum sabia quem era Zico. O Flamengo virou um slogan, uma estética. Algo que se consome, não que se vive. Essa paixão ocasional levanta uma dúvida cruel. Quantos flamenguistas são torcedores? E quantos são apenas simpatizantes passageiros? Terceira revelação. Enquanto isso, torcedores de clubes locais se revoltam. Há um sentimento crescente de que as próprias torcidas regionais estão sendo engolidas por uma máquina midiática poderosa. Não se torce, se repete, disse um radialista nordestino durante um programa que viralizou no WhatsApp. Ele se referia ao fenômeno de crianças e adolescentes adotarem o Flamengo como time, mesmo sem nunca terem assistido a um jogo completo ou pisado no Maracanã. Clubes como Sport, Fortaleza, Bahia e Remo começam a sentir a erosão em suas bases jovens. Um dirigente do Santa Cruz afirmou que estão formando torcedores de nuvem que somem quando o time perde. Para ele, esse é um efeito colateral de uma cobertura nacional que só mostra os mesmos rostos, os mesmos escudos e os mesmos títulos. A idolatria por Gabigol e Arrascaeta chega antes mesmo do torcedor saber que tem um camisa 10 jogando no seu bairro. É como se o Brasil estivesse sendo formatado para amar uma única camisa, com a promessa de vitórias e status, mas a que custo? O caso mais simbólico ocorreu no Amazonas. Uma escola de futebol foi fechada porque os jovens queriam jogar com camisa do Flamengo ou nada. O técnico, revoltado, declarou: "Eles nem sabem onde é o Rio, mas acham que são parte do clube." Quarta revelação. Dizem nos bastidores que grandes emissoras e influencers estariam sendo usados para consolidar o Flamengo como o time do povo. Fora do Rio, segundo um jornalista esportivo que trabalha há mais de 20 anos em uma emissora nacional, os roteiros de programas esportivos já vêm prontos, com instruções claras sobre quais clubes devem ter mais tempo de tela. A ordem é manter o Flamengo no centro. Mesmo em dias ruins, tem que falar bem. A audiência exige, mas será que exige mesmo? Questionou em off. Há quem diga que o clube carioca fechou acordos silenciosos com grupos de mídia para manter sua imagem em constante exposição.
Os sinais, reprisas históricas, entrevistas com ex-jogadores em horários nobres, inserções com youtubers de futebol e até ações dentro de novelas. Uma narrativa poderosa sendo empurrada goela abaixo. Influencers com milhões de seguidores, de diferentes regiões do país, começaram de forma quase simultânea a publicar conteúdos exaltando o Flamengo. Curioso, talvez coincidência, mas em grupos de marketing esportivo circula uma teoria. Compraram a narrativa. Teriam oferecido bônus, benefícios e acesso privilegiado para influenciadores que mantivessem o clube em alta no debate público. Até mesmo emojis específicos do Flamengo começaram a aparecer em campanhas que supostamente nada tinham a ver com futebol. Produtos, anúncios, até postagens de humor. A onipresença rubro-negra passou a ser quase obrigatória na vida digital dos brasileiros. Por trás disso tudo, a suspeita é de que há uma engenharia midiática pesada moldando a forma como os torcedores enxergam o futebol. Afinal, quando se repete uma mensagem milhões de vezes, ela vira verdade. Mas quem está pagando essa conta? E o que ganha com isso? Quinta revelação. A dúvida que ecoa nos bastidores, nas resenhas de bar, nos grupos de zap e até nas reuniões de dirigentes é uma só. O Brasil realmente ama o Flamengo? Ou só está sendo programado para isso? Um dirigente do futebol paulista que preferiu não ser identificado foi direto ao ponto. Não dá para competir. Eles têm mais tela, mais microfone, mais palco. Os outros clubes jogam contra 11 e contra a narrativa. Em uma reunião recente da CBFBol, um comentário atravessado fez a sala gelar. Um presidente de clube nordestino disparou: nos tratam como coadjuvantes. O roteiro já está escrito. O Flamengo tem que ganhar, tem que ser amado, tem que ser visto como herói. Esse tipo de frase não costuma vazar. Mas nesse caso, vazou. E isso reaqueceu a teoria de que o futebol brasileiro está passando por um processo de centralização simbólica, onde torcer para o Flamengo virou um símbolo de status, de aceitação. Uma escolha midiática, não emocional. O dado que mais assusta os clubes tradicionais, o crescimento explosivo do número de brasileiros que dizem não torcer para ninguém. Segundo algumas pesquisas, esse grupo já ultrapassa a torcida do São Paulo, e mesmo assim, o Flamengo cresce. Como explicar isso? Especialistas afirmam que estamos vendo a substituição da figura do torcedor raiz pelo torcedor de tela. Alguém que não vai ao estádio, não consome camisa oficial, mas compartilha memes, vídeos e hashtags. E nesse jogo digital, o Flamengo está anos-luz à frente. A dúvida que paira no ar é perturbadora. O Brasil mudou sua paixão espontaneamente? Ou foi conduzido como um rebanho? Você acha mesmo que tudo isso é coincidência? Então deixa sua opinião nos comentários. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? Será que estamos sendo manipulados sem perceber? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder nenhuma investigação como essa. Aqui, a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer. E agora eu quero saber, o Flamengo virou o time do povo? Ou virou o time da propaganda?